Olá pessoal, nós vamos tratar nesse vídeo mais um assunto sobre a orientação a objetos, que é a associação de classes bidirecional. Essa associação de classes bidirecional, ela vai ser caracterizada pela associação entre produto e fornecedor. Por outro lado, no sistema de vendas que vocês estão implementando, no sistema de lavação que vocês estão implementando, a associação bidirecional ela estará entre cliente e veículo. Então, contextualizando, a gente tratou das classes produto, estoque, categoria, cada qual aqui com seu tipo específico de associação. Por exemplo, produto categoria, uma associação direcional, produto estoque, uma associação por composição. E nesse caso aqui nós vamos tratar então a associação bidirecional entre produto e fornecedor. Lembrando que anteriormente a gente trabalhou o conceito de herança, né, os detalhes de herança da classe fornecedor, subclasses nacional e internacional. Tratamos aí uma interface, né, uma interface com os métodos getDados e a sobrescrita desses métodos. Assim como vocês também na atividade prática desenvolveram as partes do projeto de lavação. As classes veículo, modelo, marca, cor, cada qual com a sua associação, uma composição de modelo com motor. E aqui vocês também vão ter essa questão, né, da associação bidirecional de veículo com cliente. E por que ela é bidirecional, né? Por que ela vai ser tratada como bidirecional? Então, diferente da associação unidirecional, que tem a seta de navegabilidade indicando exatamente quem conhece quem, por exemplo, aqui, modelo, né? O modelo é que conhece a marca, né? Então, com essa seta de navegação. E, por outro lado, entre cliente e veículo não há seta nenhuma de indicação. Então, isso aqui normalmente caracteriza uma associação bidirecional. Além disso, a gente ainda vai tratar da multiplicidade, que é um pouco diferente, né, do que a gente vinha fazendo. Por exemplo, a associação entre produto e categoria era de que produto, né, conhecia ali uma categoria associada a uma categoria. Agora, vamos voltar aqui. Nesse outro caso, agora, o produto ele está associado a um fornecedor e o fornecedor ele pode ter vários produtos. Então, a grande relação está aqui, né, que é uma associação então de produto para fornecedor, ou seja, produto conhece um fornecedor, enquanto que o fornecedor pode ter vários produtos, que é essa multiplicidade aqui. Então, nesse caso, a classe produto ela deverá ter uma entidade, a associação com uma entidade fornecedor. Por outro lado, o fornecedor ele deverá ter uma lista de produtos. Normalmente, quando se tem essa associação bidirecional, um para muitos, aquela classe que associa muitos elementos de outro tipo, que é o caso de fornecedor, ela precisa de ter no mínimo um método para adição de elementos na lista de itens que vão fazer parte desta associação. Então, por isso, comumente a gente vê esse método add, que recebe uma entidade, né, de uma entidade da associação para ser adicionada em uma lista. Talvez também tenha um método para remover elementos. Isso às vezes pode ser importante também. Assim como nesse sistema de vendas, no contexto aqui do exemplo que a gente está trabalhando, a atividade prática de vocês também vai ter isso, né? Então, por exemplo, o cliente,
associado a vários veículos, né? O cliente aqui no papel de proprietário do veículo, né? Ele pode ter vários veículos. E nesse caso, então, também é necessário o método add aqui para adicionar entidade veículo à lista de veículos do cliente. Certo? Então, nós vamos ver agora como que fica a implementação disso. Então, lembrando que a gente fez as partes aqui separadas, né? Desses conceitos todos. Agora a gente vai fazer, então, essa união aqui pela associação bidirecional um para muitos. Bom, este é o projeto que a gente havia feito na aula passada, que está disponível no Git. Eu vou fazer uma cópia dele aqui para a gente poder criar uma nova versão e a esse projeto, que depois eu vou disponibilizar no Git também, né? Eu vou colocar aqui como nome, tá? Exemplo, herança, polimorfismo. Exemplo, herança, né? Associação bidirecional. Então eu vou abrir o projeto novo. Exemplo, herança, associação bidirecional. E nós vamos trabalhar a partir deste projeto, então. Bom, nas classes de domínio, vocês vão visualizar que existe, então, né, a classe fornecedor, o seu subtipo internacional e nacional, a interface e resumo de dados, que implementamos na aula passada, e implementado já em outras aulas também, a classe produto, com a categoria, e a composição com estoque. Lembrando que elas ainda necessitam, essa classe estoque ainda tem uma ligação, uma vinculação com um enum situação. Por hora, a classe produto, nós vamos visualizar aqui, né, ela não contém ligação ou vinculação nenhuma com a classe fornecedor. Então, os atributos aqui estão como a gente havia feito anteriormente, que era o ID, o nome, descrição, preço, estoque, categoria, né? Mas a relação com o fornecedor ainda não existe. Da mesma forma, né, a relação de fornecedor com produto também não existe ainda, não está presente ainda. Opa. Podemos visualizar isso, né, pelos atributos de fornecedor, que é ID, nome, e-mail e fone. Então, os atributos, né, de fornecedor ainda não, o atributo de fornecedor ainda não contempla a associação com o produto. Vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte, né, para vocês verem. Então, ID, nome, e-mail e fone, né, e faltando essa relação com o produto. Da mesma forma, o produto tem ID, nome, descrição, preço, uma associação com estoque por composição e uma associação com categoria. Então, primeiramente, para determinar que o produto possui um fornecedor, nós vamos determinar, né, essa associação.
através da declaração de um atributo privado para a classe fornecedor. Então, vamos determinar aqui o produto fornecedor. É importante que, sendo um atributo privado, que nesse caso a gente tenha, né, os métodos de acesso, né, para a classe, para esse atributo fornecedor, ou seja, os getter e setters. Então vamos adicionar aqui, né, os getter e setter para fornecedor. Basicamente aqui nós vamos pegar aqui o fornecedor selecionado, né? Então temos os getter e setter para fornecedor. Agora é importante notar que, como a relação de produto para fornecedor é de que produto, né, ele está associado a um fornecedor, então a declaração deve ficar desta forma. Como eu sei disso? Vamos lembrar aqui, ó, olhando para o diagrama de classes, né? Então está dizendo, ó, que uma entidade produto possui um fornecedor. Então, um produto, um fornecedor. Agora, deste lado, olhando de fornecedor para produto, fornecedor possui vários produtos, zero ou vários produtos. Então, a declaração agora é diferente. Na classe fornecedor, vamos abrir a classe fornecedor. Na classe fornecedor, além dos seus atributos, nós vamos declarar então uma associação com produto. Se eu fizer desta forma, o que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que fornecedor pode ter um produto. Então, isso não satisfaz, né, a nossa condição, a associação que foi estabelecida no modelo, que é de um fornecedor poder ter vários produtos, né, que é essa multiplicidade aqui. Então, nesse caso, um dos recursos amplamente utilizados para fazer essa representação é fazer o uso, né, da interface list do Java. A interface list, que possui diferentes implementações, e uma delas é chamada de ArrayList. Então, essa interface list, ela precisa de uma importação, que é o pacote java.util e list. Isso eu fiz pelo atalho, posso voltar aqui e fazer novamente para vocês verem, está acusando erro, né? Então, eu comumente uso Ctrl e barra de espaço, né, para fazer essa chamada aqui, né, de list, e aí ele fazer o autocomplete aqui, né? Ou ainda tem outras alternativas também, né, para resolver isso, né? Que é usar a lâmpada e tal, ou se não digitar diretamente, né? Então, várias possibilidades de fazer essa associação, fazer essa importação, certo? Então, nesse caso aqui agora, eu estou dizendo que eu vou ter uma lista de produto. E o nome mais correto para isso, como podem ser vários, é utilizar esse identificador aqui no plural. E já é possível iniciar então essa variável como sendo um ArrayList de produtos. E nesse caso a gente também vai fazer aqui a importação, né, porque é uma classe de outro pacote. E já instanciamos então, né, um ArrayList para manter os dados de produtos. Agora a questão é: devo ter os métodos getter e setters para produtos? Tudo bem, até posso tê-lo, mas nesse caso, né, vale destacar que se eu fazer getter e setters, esses métodos vão trabalhar com lista de dados. Então, se for um set produtos, eu vou passar uma lista de produtos.
Se for um get produtos, eu vou obter uma lista de produtos, ou seja, podem ser vários produtos. Tudo bem, não há problema em relação a isso. Então, eu vou fazer essa implementação, né, dos getter e setters. O local, né, que você sempre pergunta, onde eu devo fazer esse getter e setter? Eu procuro sempre colocar abaixo da definição dos atributos, né, e que estejam seguindo uma sequência lógica a partir dos métodos get e set, né, dos demais atributos. Então, pode ser antes, pode ser depois. Mas o importante, acima de tudo, é que esses métodos estejam dentro da classe, né? Então, esse é o requisito principal. Bom, vou fazer então os getter e setter para o get set, né, para lista de produtos. E é isso que eu falei para vocês, ó. Então o set agora ele recebe uma lista de produtos. O get produtos devolve uma lista de produtos. Por isso, nem sempre eu vou ter a lista completa de produtos. Às vezes eu quero adicionar, né, um novo produto, eu quero remover um produto da lista, ou seja, eu quero trabalhar com unidades de produtos. Nesse caso, então, é onde entram, né, esses métodos aqui, o add e o remove, certo? Para fazer essa vinculação, né, de um produto com o fornecedor, ou seja, a lista de produtos de fornecedor. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar um método add, né, conforme o diagrama, que diz ali que retorna nulo, né, o void, então por isso que eu já coloquei void aqui no início, e esse método recebe um produto, né, então um produto, né, a variável produto, que vai ser dada como parâmetro, certo? E agora, para este caso, né, a gente diz aqui o seguinte, ó, que a lista de produtos, né, vai receber esse novo produto através do método add. Esse método add é de quem? Esse método add é da variável produtos, que é do tipo list. Tá? Então, uma lista oferece uma série de métodos, né, que vocês podem ver depois, como por exemplo, ó, limpar a lista, verificar se um objeto está na lista, se uma sublista está presente na lista. Eu posso obter um elemento específico da lista dado um índice, posso obter o primeiro, o último, né? Saber quantos elementos tem através de size, posso remover elementos, né? Então, uma lista tem vários métodos para manipulação, né? Vale destacar que esse tipo de lista, diferente de vetores, né, que vocês já trabalharam, esse tipo de lista ela é dinâmica, né? Permite aí adicionar e remover elementos e o tamanho da lista vai se ajustando conforme a quantidade de elementos que você tem nela, certo? Então agora tem uma outra questão bem importante quando a gente faz essa associação. Se estamos determinando que um produto será adicionado à lista de produtos do fornecedor, eu preciso dizer também, como é uma associação bidirecional, ou seja, é os dois sentidos, eu preciso agora dizer que o produto está associado ao fornecedor. Então a gente coloca essa instrução aqui, ó. Por isso, antes, né, eu tomei o cuidado de, na classe produto, declarar um atributo fornecedor e fazer os métodos set e get para esse fornecedor. Porque agora essa informação ela é importante, porque se eu estou, né, numa associação bidirecional, estou dizendo que o produto pertence a uma lista de produtos do fornecedor, agora eu preciso dizer que o fornecedor deste produto, que está sendo passado como parâmetro, é o próprio fornecedor em destaque. Por isso, o uso dessa palavra reservada these aqui. Então, a referência deste fornecedor está sendo associado à referência, né, do produto. Então, nesse caso, eu estou fazendo associação nos dois sentidos.
Esse é o cuidado que vocês vão precisar ter na hora de fazer, então, a adição de produtos, a lista de produtos do fornecedor. Da mesma forma agora, né, mais ou menos no mesmo sentido, eu vou implementar o método para remover aqui elementos, né, conforme diz o diagrama, né, método remove produto, que eu vou, né, definir aqui como parâmetros, então, né, o produto que vai ser removido, e aí vou determinar aqui que da lista de produtos eu vou usar o método remove para remover o produto que foi passado como parâmetro, ou seja, remover este produto da lista de produtos. Logicamente, como o produto anterior teria uma associação com o fornecedor e eu estou removendo ele da lista de produtos de fornecedor, eu agora também vou tomar o cuidado, sendo uma associação bidirecional, de dizer que esse produto não tem mais fornecedor. Então vou colocar essa instrução, produto.set fornecedor recebe null aqui como parâmetro. Então quer dizer que eu desvinculei, né, a associação de uma entidade com outra. Então, gente, só para deixar bem claro, né, aqui no sistema de vendas a gente tem essa associação bidirecional entre fornecedor e produto. Na lavação, né, no projeto que vocês estão desenvolvendo, vocês têm essa associação bidirecional entre cliente e veículo. Então, um cliente possui vários veículos, enquanto que um veículo possui um cliente, que seria então o seu proprietário, certo? Muito bem. Feito isso, né, talvez você esteja agora se perguntando como que eu faço para vincular esses objetos aqui um ao outro, né? Então, como que eu vou fazer essa relação? Muito bem. Para fazer este exemplo, né, nós vamos na classe main, onde a gente já criava aqui na aula anterior, né, entidades do tipo fornecedor nacional, internacional. Fizemos alguns ajustes e melhoramos, né, todos esses métodos usando polimorfismo e tudo mais. Então havia aqui algumas instruções comentadas que eu vou remover agora para deixar esse código mais limpo. Este último exemplo a gente abordava somente o conceito de herança e suas variações, né, com classe abstrata, interface, polimorfismo e tal, né? Aqui neste exemplo a gente não tinha, né, os detalhes do produto, porque estava concentrando aqui os esforços no conceito de herança. Muito bem, então agora nós vamos também considerar aqui a criação desses objetos produtos. Como a gente já fez isso em outros momentos, né, eu vou facilitar aqui um pouco, aí nós vamos usar de códigos feitos anteriormente para a gente ver essa situação aqui. Então, deixa eu ver aqui. A gente tinha categoria, produto, a gente fazia um print de produto, depois a gente manipulou o estoque de produto, fez um print de produto novamente, e aí eu tinha esse método print produto. Então eu vou colocar essas instruções aqui no projeto também. Então vamos trazer para cá, ó. Então eu vou colocar a criação do produto primeiramente. O código está um pouco fora de formatação, que eu fiz coisa errada. Vamos fazer o seguinte, vou um Ctrl Z, eu acabei copiando outras instruções que eu não queria. Eu quero somente a partir daqui, ó, da criação dos objetos categoria, e podemos até utilizar aqui a manipulação do estoque do produto. Então, copiado. Agora sim, então tem o produto, definido o ID, o nome, descrição, preço, a categoria do produto. Esse método print está dando erro porque
eu não tenho ele, então ele está aqui no outro projeto. Eu vou fazer uma cópia deste código e vou adicionar aqui o print para produto aqui também, né? Muito bem. Então nós temos aqui os dados do produto agora, um print específico para ele. E está ok. Acho que vai estar tudo funcional, beleza. Bom, nesse caso, né, então foi instanciado aqui o produto, definido os atributos, os valores para os atributos de produto, foi trabalhado aqui o estoque do produto, né, naquela exemplo de composição que a gente fez, depois foi executado um print para exibir os dados de produto novamente. A grande questão é que nós temos agora o produto de um lado, fornecedor de outro, né? Ainda não podemos afirmar aqui qual é a associação existente entre produto e fornecedor, certo? Então, até para a gente entender isso, né, que existe um produto, existem fornecedores, mas a gente vai ver que nenhum deles, né, nenhuma dessas entidades aqui estão devidamente associadas. O produto existe, o fornecedor existe, mas não há associação entre eles. Então, para a gente entender agora, né, antes de mais nada, eu vou ajustar o método que faz o print de produtos de um fornecedor. Vamos fazer isso? Então vamos ver aqui. Ó. Na classe fornecedor, né, a gente havia feito esses métodos getDados, vamos lembrar disso, né? Foram feitos aqui a implementação do conceito de sobrescrita de método, né, override, e a gente imprimiu então os detalhes, né, do fornecedor. E agora nós vamos ter o cuidado aqui também de imprimir, né, os produtos de um fornecedor. Então, para isso, a gente vai fazer a implementação, né, de um método para prover a lista de produtos de fornecedor, certo? Então, para isso, né, eu vou criar um novo método para facilitar. Então, esse método, nós vamos retornar aqui uma string, que eu vou chamar esse método aqui de getProdutos. Esse getProdutos, nós vamos ter um problema, né? Vamos colocar assim, ó, get lista de produtos. Até porque se eu colocar getProdutos, né, a gente fez um método getProdutos, vamos mover aqui, ó, esse método getProdutos que devolve uma lista de produtos. Então, se eu colocar o mesmo nome aqui e ter uma lista de parâmetros vazio, esses métodos vão ser vai ter problemas, né? Embora que o tipo de retorno vai ser diferente, isso vai dar problema. Vai dar problema porque não vai caracterizar aqui um overloading, né? Então já vamos melhorar isso, vou chamar aqui de get, em vez de colocar assim, ó, get dados produtos, vai ficar melhor para não confundir com a lista. Então aqui a gente vai fazer aquele clássico string builder, que eu vou chamar de dados, né? Inicializamos essa lista. E aí, então, aos dados a gente vai colocar aqui o append, onde nós vamos ter, então, a lista, né, de produtos do fornecedor. Logo, como se trata de uma lista, a gente vai colocar aqui um for para percorrer a lista de produtos. Então, esse for, nós vamos fazer um for aprimorado, onde a gente declara uma variável do tipo produto, né? E aí, depois de 2 pontos, a gente coloca
né, a lista de produtos. Então esse for aqui, ele sabe pegar cada um dos elementos, do início, né, até o fim. Aí nós vamos adicionar, né, cada um dos dados de produto, né, nessa lista. Então, por exemplo, se a gente quisesse colocar aqui a descrição do produto, né, vamos pôr aqui, ó, append, né, o nome do produto, certo? Que atributo mais que tem produto? Só para a gente fazer aqui um resumo, também não vou colocar todos, né? O produto tem nome e o produto tem uma categoria. Então nós vamos fazer isso, ó. Nós vamos listar o nome, né? O nome do produto. Vamos colocar desta forma assim, então, append. Aí aqui a gente vai colocar o método getNome do produto. E por fim, mais um append para adicionarmos também aqui, vou colocar mais um ifinzinho aqui, a categoria. Né? Então, append a categoria do produto que eu vou colocar, então, produto.getNome. Produto get categoria ponto get descrição da categoria, certo? Então aqui a gente vai fazer uma lista, né? Aqui está faltando um parênteses, para exibir uma lista de produtos do fornecedor, certo? Então, por fim, ainda a gente coloca aqui mais um append, né, para exibir aqui, ou para dar uma quebra de linha, né, dessa lista. No final, a gente retorna, então, essa lista de string, né, em formato string puro, então, certo? Uma questão que a gente pode considerar aqui é, se não houver produtos, é fazer uma condição aqui. Se a lista de produtos for diferente de null, ele vai fazer esse for e essa concatenação, certo? Então ele vai fazer esse for e essa concatenação. Agora, se ela for igual a null, né, então nós vamos colocar aqui que nenhum produto foi encontrado na lista. Muito bem. Esse dado, então, esse método vai prover a lista de produtos. E onde é que nós vamos chamar ele? Nós poderíamos até colocar ele aqui nesse método getDados, na classe fornecedor. Só que iria ficar estranho, porque, vamos lembrar, né, o método getDados ele vai ser executado pelo polimorfismo, de tal modo que, se a instância for um objeto, por exemplo, fornecedor nacional, ele iria mostrar ID, nome, e-mail, fone, e aí os detalhes de nacional, né? Usando aqui o polimorfismo getDados com o CNPJ. Se eu, por acaso, colocasse aqui dentro, vamos supor aqui, se eu colocasse assim, ó, dados.append, né? E chamasse aqui o método getDados produtos, né? getDados produtos. Se eu colocasse isso, então iria ficar estranho, porque ele iria mostrar o ID, o nome, o e-mail, o fone, os produtos do fornecedor, depois seguido do CNPJ ou do NIF e país para caso de fornecedor internacional. Entenderam? Então, por isso, colocar aqui não seria a melhor alternativa. Nesse caso, eu vou colocar essa instrução, né, no getDados de nacional e de internacional.
né? Ou até se a gente quisesse, né, para não confundir as coisas, a gente poderia criar, né, uma chamada de métodos só para listar, né, os produtos, né? Então, do fornecedor, não necessariamente com os dados, né? Então poderia fazer isso separadamente, né? Que a gente pode fazer num primeiro momento aqui, certo? Então olha só, vamos fazer dessa maneira. Eu não vou colocar a chamada aqui, né, do get dados produtos aqui para não confundir. Vamos lá. Então na classe main agora, no método print para exibir aqui o fornecedor, nós vamos criar uma outra versão, tá? Uma outra versão de método print. Vou fazer uma cópia, então, ó, estou copiando esse método anterior e aqui eu vou colocar assim, ó, um booleano que eu vou colocar aqui, ó, com produtos, que é para quando eu quero exibir, né, os dados do fornecedor com ou sem a lista de produtos. Então aqui agora esse método, né, ele já exibe os dados do fornecedor. Agora o que eu vou fazer aqui é um if, né? Se eu quero que tenha os produtos, né? Então nesse caso eu vou solicitar aqui para exibir então os dados, né, do fornecedor aqui, que seria fornecedor.get dados de produtos. Ou seja, aí, no caso eu vou trazer a lista de produtos, certo? Para fazer o uso desta instrução agora, os prints que eu havia anteriormente aqui, ó, se eu chamar dessa maneira, só exibe os dados do fornecedor. Agora eu posso usar o outro método. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, true, quer dizer que eu vou querer mostrar, né, os produtos do fornecedor, né? Se eu coloco false, eu vou chamar então um método que vai mostrar os dados do fornecedor, porém sem a lista de produtos. Então, nesse caso, eu vou exibir a lista de produtos dos dois. Vamos lá? Então, aqui a gente já vai ver o efeito disso, ó. Se executarmos o programa, né, o programa já vai agora trazer os dados de fornecedor, né, mas vocês vão ver que a lista de produtos de ambos, tá, está vazia, né, não tem produtos, certo? Embora aqui, o que ele está dizendo aqui? Está faltando esse if passar por aqui, ó. Na verdade, como a gente instanciou a lista de produtos, né, ele deveria me trazer essa mensagem, não trouxe, mas como a gente já iniciou a lista de produtos do fornecedor, vamos olhar lá no início, ó, já iniciou ela é diferente de null, só que ela é vazia. Então, neste caso, a gente pode fazer ainda essa verificação aqui, ó. E se, né, a lista de produto não está vazia, então a gente faz isso aqui, ó, uma negação aqui, né? Vocês estão vendo uma exclamação aqui, né? Uma negação, a gente pergunta se a lista não estiver vazia, faz isso aqui. Agora, se tiver null, ou, acho que aqui até vai ser um ou, né? Um ou, então um ou, para garantir. Se a lista de produtos for diferente de null, ou ela não estiver vazia, faz isso. Senão, vai fazer essa instrução aqui, certo? Vamos executar esse programa aqui. Vamos ver o que acontece agora. Bem que eu imaginei aqui, eu estava pensando aqui comigo, mas eu acho que eu me bati na lógica um pouco aqui, faz parte do processo, é um end mesmo, um end lógico. Vamos lá, vamos executar novamente. Agora sim, né? Então está mostrando que nenhum produto foi encontrado. E isso é certo, né? Então, por quê? Ah, mas tem um produto, só faltou dizer a quem pertence esse produto.
Então, agora que a gente tem produto e tem fornecedor, a gente vai dizer a quem pertence esse produto. Ou ele vai ser de um fornecedor nacional ou de um fornecedor internacional, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para dizer que esse produto ele faz parte de um fornecedor, por exemplo, fornecedor nacional, então a gente vai fazer assim, ó, antes de fazer o print, né, a gente vai adicionar ao fornecedor nacional esse produto. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, fornecedor nacional ponto add e o produto que a gente quer adicionar na lista, né? Então a gente vai fazer desta maneira aqui, ó. Então a gente está adicionando agora o produto, a lista de produtos do fornecedor nacional. Se a gente for exibir os dados agora novamente, né, executando o programa, já eu posso visualizar aqui, ó, que o fornecedor internacional não tem produtos, mas o fornecedor nacional já tem aqui, né, um produto que é um piano da categoria instrumentos musicais, certo? Para uma nova visualização aqui, para mais um elemento, a gente vai criar aqui mais um produto. Tá? Vamos criar mais um produto. Produto, né, vou chamar de produto 2. Nós temos aqui, deixa eu ver aqui como é que estão os construtores de produto. Eu não tenho construtor sobrecarregado de produtos. Tudo bem, eu vou fazer um construtor sobrecarregado para iniciar todos os parâmetros de produto. Então, vou criar um construtor. Eu vou colocar ID, nome, descrição, preço, estoque e categoria. Fornecedor ainda não, porque a gente não vai conhecer o fornecedor, certo? Então não tem como colocar o fornecedor aqui, a gente vai associar depois, certo? Então, para esse caso, eu vou ter o ID, o nome, a descrição, preço, o estoque e a categoria. Muito bem, com esse construtor, agora a gente pode criar aqui um produto passando já todos os dados aqui, né? Então, vou colocar 2, que é o ID dele, o nome eu vou colocar aqui flauta, vou colocar aqui como flauta transversal. Vamos definir aqui agora também o que mais que ele pede no seu construtor aqui. Só para lembrar, ele vai pedir ID, nome, descrição, preço. Aqui tem um detalhe, estoque também não vai, estoque é composição, né, gente? Vamos lembrar disso. Então, o estoque por composição não deve ter uma inicialização dessa. Então, fica só mesmo ID, nome, descrição, preço e categoria, né? Entidades que fazem parte de uma associação por composição não devem ser passadas no construtor. Vamos lembrar, foi bom ter feito isso, né? Até para a gente lembrar do conceito aí. Então, agora aqui o que eu preciso mais é a categoria. Eu vou usar a mesma categoria 1. E, opa, é isso? É categoria ou é preço primeiro? É o preço primeiro. Vamos lá, vamos corrigir. Primeiro é o preço. Então, para preço, vamos fazer uma quebra de linha aqui. Ele é um Big Decimal, então a gente vai colocar New Big Decimal, né, Big Decimal, e um valor para o preço da flauta. Vou colocar aqui R$250. E aí sim a categoria. E por fim, tem mais algum elemento? Não, é a categoria o último elemento, né? Então, fecha desta maneira. Então, tira essa vírgula aqui e está corrigido. Então, iniciando, né, o produto, ID2, flauta transversal, Big Decimal e a categoria. Agora, vamos dizer que esse produto 2, ele vai estar associado aqui ao fornecedor internacional. Então, para isso, a gente, antes de dar o print aqui, a gente vai fazer essa associação, né, para vocês verem os dois casos aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Fornecedor internacional, DD, produto 2, né?
Então agora, se eu executar o programa, né, vamos visualizar aqui, ó. Agora, o fornecedor nacional tem um produto, o fornecedor internacional tem um produto também. Mas isso ainda não caracteriza, né? Embora seja uma lista, não caracteriza uma lista. Então, só para a gente ter esse efeito também, nós vamos criar um terceiro produto. Vou colocar aqui, o produto 3. Nós vamos chamar aqui de, colocar aqui que o produto 3 vai ter o ID3, que vai ser um violão aqui na descrição, vou colocar como violão acústico. O preço desse violão vou colocar 1.550 e manter aqui a categoria 1. Eu poderia ter criado outras categorias aí, mas só para facilitar mesmo, aqui vocês já entenderam, né? Lembrando que se eu quero adicionar esse produto aqui a algum dos fornecedores, eu tenho que fazer essa vinculação. Tá? Então, eu vou dizer que ele é do fornecedor nacional também. Então, no fornecedor nacional, eu vou adicionar esse produto 3 agora também. Certo? Então, o fornecedor nacional ele terá aqui o produto 1 e o 3. E o fornecedor internacional, o produto 2. Executando o projeto. Aqui a gente vai ter o efeito agora, né? Então, olha só, né? O fornecedor nacional ele tem dois instrumentos aqui, ó, o piano e o violão. Só vamos fazer uma quebra de linha daqui a pouco aqui. E enquanto que o internacional tem esse produto aqui, ó. Né? Então, vamos melhorar essa quebra de linha. Isso a gente vai fazer aqui na listagem do produto, né? Para cada um dos produtos inseridos aqui, a gente ainda coloca um append aqui para imprimir, então, um contrabarra N, né, para fazer uma quebra de linha. Achei essa linha aqui um pouco longa, vamos colocar aqui dessa forma, né, para ficar melhor a visualização aqui. Muito bem. Agora, se a gente executa o programa, né, então agora a gente tem um efeito melhor aqui. Então, olha só, a lista de produtos do fornecedor nacional e os produtos do fornecedor internacional. O programa também exibia, né, os dados de cada produto. Né? Então, agora a gente vai, se a gente, por exemplo, quiser exibir o fornecedor do produto, né? Então, vamos fazer isso daqui dessa forma aqui, ó. Então, se é uma associação bidirecional, eu posso também visualizar quem é o fornecedor do produto. Né? Então, para isso, a gente vai obter do produto, né? A gente vai obter o fornecedor, do fornecedor a gente vai obter o nome dele. É isso que a gente vai fazer, então, nesse momento. Então, nós vamos ver uma situação primeiro. Né? Executando o projeto, olha só, ele vai lançar essa exceção aqui, né? Null Pointer Exception. Por quê? Eu estou tentando pegar, né, o nome do fornecedor, mas de um fornecedor que não foi associado ainda. Mas aí, como que não foi associado ainda? A explicação para isso é que eu criei a categoria, criei o produto, associei o produto a categorias e o print de produto, produto 1, está aqui, ó, antes de associar ao fornecedor. Então, essa instrução aqui, eu até posso manter aqui, né? Mas, no caso do print, eu vou ter que melhorar isso um pouco. Eu vou ter que fazer uma verificação aqui. Vou ter que verificar se o produto get fornecedor for diferente de null, certo? Então, eu vou imprimir esses dados aqui. Do contrário, né, a gente não vai poder imprimir esses dados. Né? Ele vai dizer que o fornecedor não existe. Né? Então, a gente pode fazer isso daqui também, né? Colocando aqui um print, dizendo que
o fornecedor não existe. Fornecedor não encontrado, por exemplo, certo? Tá? Então, isso já vai melhorar. Vamos executar. Né? Deu um probleminha aqui. Na execução. Deixa eu executar de novo. O que aconteceu aqui? Então, a gente adiciona, né, essa verificação para garantir aqui que se não tiver fornecedor, né, a gente vai imprimir fornecedor não encontrado. Caso contrário, a gente imprime o nome do fornecedor. Executando o projeto, né? Então, agora é o que acontece. O programa executa, né? Então, a gente vai dizer aqui, vamos ver aqui, ó, fornecedor não encontrado, né? Porque não foi associado ainda. Então, para isso, para vocês ver esse efeito, né, dizendo assim, poxa vida, mas houve associação bidirecional, ou seja, quando eu executei o método add de fornecedor para produto, eu fiz essa ligação dupla, né, essa vinculação dupla nos dois sentidos. E como que não mostrou o fornecedor, né, do produto? Não mostrou pelo fato de que eu criei o produto, né? Imprimi os dados do produto, mas a associação entre produto e fornecedor foi feita depois. Então, para vocês verem, né, até isso foi possível visualizar que, por exemplo, olhando do lado do fornecedor, eu consigo identificar os seus produtos. Está aqui, ó, né? Então, eu consigo visualizar isso. Agora, para mim poder visualizar qual é o fornecedor do produto, eu devo chamar esse método print, então, depois de fazer a associação. Então, por exemplo, eu vou chamar esse print de produto depois. Ó. Pode ser aqui, depois de imprimir os dados do fornecedor, ou em qualquer local aqui, só para a gente ver esse efeito. Então, eu vou colocar esse print aqui. Ó. Nós vamos mandar, né, mostrar os dados do produto 1. E depois os dados do produto 3, que foram devidamente associados. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, para não ficar confuso, né? Vai aparecer tudo uma coisa só. Então, olha só, imprimiu os dados do fornecedor. Acho que eu apaguei coisa demais aqui. Né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Imprimiu os dados do fornecedor e seus produtos, fez a associação. Eu vou imprimir os dados dos produtos novamente, só no final, para vocês verem que cada um dos produtos agora vai ter o seu fornecedor, certo? Então vamos executar agora novamente, e aí a gente vai ter o efeito disso. Opa, ainda estou tendo problema aqui. No pointer, né, algum produto aqui não foi devidamente associado. Então, adicionei o produto 1 ao 3, o produto 1 ao fornecedor nacional, o produto 3 ao fornecedor nacional, o produto 2 ao fornecedor internacional, então todos devidamente associados. Tem um deles aqui que não tem estoque, certo? Porque estoque todos eles deveriam ter, né? Certo. A questão é que eu criei, né, um construtor agora e vamos lembrar aqui da composição, né? O construtor padrão, eu tinha colocado essa instrução aqui para instanciar o estoque, mas esse novo construtor que eu criei agora, eu não estou fazendo isso. Então, para garantir que o estoque seja criado, vamos lembrar aqui, ó, vou chamar o supper para fazer então a chamada, né,
deixa eu acho que colocar this aqui, né? Aí ele chama esse construtor aqui, que vai então criar o estoque, né, para fazer a composição, esse que estava faltando lá. Então vamos executar novamente. E agora sim, né, todos os produtos têm estoque e estão devidamente relacionados. Vamos lá. Imprimiu o que aqui, ó? Os dados do fornecedor nacional. O fornecedor nacional, ele tem os seus produtos. Lembrando que anteriormente foi impresso também os dados do produto, né? Que ainda não tinha fornecedor associado. Depois é que nós associamos. Aí o fornecedor internacional, a sua lista de produtos. Por fim, vamos mostrar os dados dos produtos novamente. Então, olha só, o piano agora tem o fornecedor, ABC Nacional. A flauta tem um fornecedor, né, que é o ABC Internacional. E o violão, que é o terceiro produto, tem o fornecedor ABC Nacional. Então, aqui a gente está vendo, né, a associação bidirecional nos dois sentidos da ligação, né, que corresponde, então, ao que a gente vê no projeto, né? Então, o produto agora conhece o seu fornecedor e o fornecedor tem uma lista de produtos, certo? Então, é nesse sentido que vocês vão trabalhar a atividade de vocês. Fizeram essas partes separadamente, agora é hora de fazer essa associação bidirecional de cliente com muitos veículos e o veículo com um cliente, certo? Espero que vocês tenham entendido e que isso seja suficiente para vocês dar encaminhamento na atividade de vocês. Bons estudos e até breve.